5 lições que todo CLT aprende com esse dorama. O dorama é Te Vejo no Trabalho, não sei se vocês já assistiram, mas hoje o assunto a gente não vai falar do romance e da coisa bonitinha da coisa, a gente vai falar do negócio trabalho mesmo, entendeu? Tem algumas coisas que pra mim, na minha visão, de toda a minha carga horária, assim, tem algumas coisas que eu aprendi a colocar como coisas inegociáveis dentro do ambiente de trabalho, de tudo que eu passei com as minhas experiências, é muito importante para mim. Cada um tem a sua experiência, o seu caso. Uma das coisas é bater o ponto. A protagonista, ela é até conhecida como a fada do ponto. E eu vou falar pra você que eu me identifiquei bastante com ela, com o conceito dela, porque há um tempo atrás eu já contei pra vocês em um outro vídeo, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem depois, que eu já passei muito por essa questão de ficar sobrecarregada, de viver pro trabalho, de fazer de tudo e nunca fui reconhecida, nunca levei um muito obrigado pelo tempo que você esteve aqui. Depois disso, a gente começa a se tocar mais, né? Que o trabalho não é tudo nessa vida. Então, o que eu comecei a fazer? Cara, eu tenho um horário dentro do que eu devo cumprir dentro do meu contrato de trabalho. É esse que eu vou cumprir. O horário que eu vou bater ponto é esse e vai ser esse do início ao fim, pronto e acabou. É inegociável. Vou ficar mais aqui, aí a gente negocia. Vai ser pago como? Em horas? Vai ser pago em horas extras? Caso contrário, meu filho, tchau e benção, tô indo pra minha casa. É isso o primeiro ponto. Até os outros, né, tem um episódio em que ela pega as coisas dela, ela coloca um despertador, tipo, do Pomodoro, sabe? E eu acho muito legal, eu até queria comprar um, vou ter que encontrar, vou ver se eu encontro, e eu coloco até o link pra vocês também. Ela coloca um despertadorzinho na mesa dela, e esse despertador, todo dia, ele toca tal hora pra ela bater ponto. E ela pega as coisas e vai embora. Acho maravilhoso isso. E aí todo mundo fica, né, na mesa ali. Ela fala, ó, gente, galera, beijo, tchau, tô indo. E aí todo mundo fala, olha só, né, não sei o que. A fada do dente. A fada do ponto não falha, né, que não sei o que. Todo mundo zoa ela assim, mas, tipo assim, ela vai embora plena. E eu acho que isso é um dos pontos mais importantes. Outro quesito que eu achei muito legal, a gente precisa sim ter o respeito à hierarquia, porém, a gente também precisa ser respeitado. Tem um episódio em que na maioria dos episódios, a gente vê que o chefe dela, ele é bem rígido e ele trata os funcionários como se fosse ninguém. Então humilha, ele, né, fala coisas que não deveria para um funcionário e etc. Ele tem várias questões erradas lá que muitas vezes acontece na realidade, coisas de assédio moral mesmo. E um dos episódios em que a amiga dela passa mal, ele acha ruim dela ter que sair no meio do trabalho para poder ir ao médico para poder ver o que estava acontecendo. E aí ela já tinha faltado um dia anterior por alguma questão lá que não me recordo. E ela tava tipo, meu Deus, e agora? Ele não vai deixar, vai ficar muito ruim, não sei o quê. Porque ela teria que sair de novo no outro dia. E muitas vezes a gente passa por isso. A gente fica com medo de, tipo, ir muitas vezes ao médico e resolver alguma coisa, uma questão pessoal nossa, por questão de como que o chefe vai achar, o que vai acontecer, se eles vão me demitir, enfim, são N coisas, uma nuvem negra começa a aparecer na nossa cabeça, porque a gente fica com essas preocupações, sendo que a gente está negligenciando a nossa própria saúde. E a gente não pode deixar que a hierarquia fale sobre a nossa saúde. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. É claro que tem aquelas pessoas que fazem por sacanagem mesmo, né? Mas eu tô falando aqui com pessoas que são honestas, que trabalham certinho e ficam com esse medo de sempre ter que
de ter que faltar, só de faltar já fica tipo, ai meu Deus, como que eu vou fazer? Já é uma preocupação. E tanto. E eu entendo completamente porque eu sou assim. Eu sou uma pessoa que sou muito dedicada ao meu trabalho e eu não gosto de faltar. Não por motivos à toa, mas quando se trata de saúde, a gente precisa sim. Dentro desse assunto, a gente também pode incluir o próximo ponto, que é ter limites e prioridades. Né? A gente precisa estabelecer alguns limites aí, de até onde eu vou, de até que função que eu faço, porque a gente sabe que dentro de uma empresa não tem como, você acaba fazendo outras funções que não são suas, mas você às vezes precisa fazer ali para poder ajudar um, ajudar o outro, e ok, tudo bem, só que a gente precisa estabelecer limites para que isso não fica além da conta e você acaba sendo sobrecarregado, porque quando é uma ajuda, ok, agora quando estão estabelecendo uma função, cuidado porque isso aí não está certo, não é legal. E também ter as suas prioridades. Dentro da minha rotina de trabalho, eu sempre coloco na minha agenda tudo que eu preciso fazer naquele dia. Tudo. Ah, não vou conseguir fazer tal coisa, eu jogo pro outro dia, jogo pra... O que é prioridade, eu vou fazer naquele dia. O que eu não conseguir fazer, vai para o outro dia. Eu sempre preciso ter o meu planner para mim poder manter a minha rotina, para mim saber o que eu tenho de prioridade para que eu consiga fazer. Eu vou colocar o link aqui também de um planner que é muito bom, que vocês vão gostar bastante. Não precisa ser um planner, gente, cheio de coisas. Às vezes as pessoas acham que fica pirado com esse negócio de organização, sendo que o simples funciona. Uma agenda simples. Você só precisa colocar ali o que você precisa fazer. E aí você só administra, vai administrando com o tempo. Vai chegar num certo momento em que até isso demonstra em um episódio, até nesse mesmo episódio, que a amiga dela passa mal e ela enfrenta o chefe, sabe? A gente sempre no primeiro dia que a gente consegue, principalmente se é um trabalho que a gente quer muito, né? Uma empresa que a gente quer muito trabalhar, a gente sempre chega muito empolgado, com grandes expectativas, com grandes sonhos, com ótimas ambições, e vai chegando um certo momento, um ano, um ano e meio, começa a ser desmotivador. Principalmente se esse ambiente de trabalho ele é tóxico. Aí fica muito mais difícil de você manter toda essa motivação em dia. Então, nesse episódio, mostra muito bem isso. Ela se vendo chegando no primeiro dia, toda animada, contando, vai fazer até uma festa porque ela conseguiu ser contratada, aquela coisa toda, né, no setor que ela queria. E na realidade, né, no dia atual, ela toda desmotivada e tudo, e aí ela vai lá e escrever a cartinha de demissão dela. E eu acho que todo mundo chega num certo ponto em que a gente fica cansado mesmo. E quando ela termina de fazer a carta, ela acaba cancelando porque ela tenta uma outra oportunidade em um outro setor. E eu acho que é muito disso. Para a gente conseguir se manter dentro de uma empresa, eu não sou exemplo disso, mas eu acho que eu acabei amadurecendo essa ideia com o meu tempo, sabe, de trabalho e tal. Se é um lugar que você gosta, que você faz algo que você ama, eu acho que a gente tem que ir no ministrando o que dá para poder fazer. Ah, eu não consigo nesse setor, se eu conseguir em um outro lugar, em um outro setor, com outra pessoa, né? Porque às vezes o que desmotiva a gente, às vezes é uma pessoa só, né? Então, ao invés de você desmoronar, você acabar com a tua carreira inteira por causa de uma pessoa, talvez só uma mudança, uma pequena mudança dentro da mesma empresa, isso ajude. Então, acho que a gente precisa encontrar também alternativas dentro de onde a gente está. Um outro ponto importante, mas não tão importante assim, é que você faça amigos, né? Não tenha apenas colegas de trabalho. Porque colegas de trabalho estão ali para poder te ajudar, são a tua equipe, você precisou de alguma coisa, ok? Tá. Mas amigo eu sei que não é diferente, né, a relação. Então, às vezes você precisa desabafar
Você precisa de alguém para desabafar. E por mais que você chegue em casa, você vai contar para sua mãe, você vai conversar com seu irmão, você vai conversar com uma amiga sua, você vai conversar com o seu marido, eles não estão dentro do seu ambiente de trabalho, eles não entendem o que você está passando, eles não conhecem o seu chefe, ele não conhece aquela pessoa que está do teu lado ali pegando no seu pé. Então, muitas vezes, se você conversar com alguém que você pode confiar, que não vai espalhar tudo que você fala por aí, então tome cuidado com quem que você conversa, com quem você faz amizades, mas se você confiar em alguém para você simplesmente desabafar, isso vai te ajudar no teu peso, no peso que está dentro do seu coração. Isso, acredite, funciona muito. E às vezes a pessoa só de ouvir já te ajuda, mas pode ser que ela também te dê alguma ideia. Nossa, por que você não faz tal coisa? Nossa, por que você não soluciona esse problema desse jeito? Então, às vezes, a pessoa, como ela está dentro do ambiente de trabalho ali, ela conhece cada um, ela conhece o trabalho em si. Então, às vezes, isso pode ajudar bastante. E colocando, até puxando esse gancho sobre isso, eu vou colocar um outro ponto aqui, um ponto bônus, tá? Evitar, isso é bem clichê, mas é muito óbvio essa questão que eu tava falando, né? De você conversar com alguém para você desabafar. Desabafar é uma coisa. Agora você ficar fazendo fofoca, você ficar fazendo conflitos, você ficar provocando outras pessoas não é legal. Então fuja disso, tá? Então tenha uma pessoa em que você pode confiar para você falar, você conversar, mas que você não faça esse tipo de fofoca, essas conversas cruzadas, para que isso não te prejudique também, sabe? Porque eu penso que tudo que vai volta de alguma maneira. De todo mundo bem, com educação. Eu acho que respeito e educação é coisas que tá tão em falta hoje em dia dentro do ambiente de trabalho, que é muito difícil, sabe? Você ter um ambiente de trabalho leve, porque as pessoas colocam muito peso, elas querem ficar te cobrando de coisas, às vezes nem é teu chefe, às vezes é o colega do teu lado ali, quer ficar te cobrando coisas, quer ficar te importunando, seja a pessoa que seja uma pessoa mais agradável. Isso eu tenho certeza que já vai ajudar demais. Se você tem algo a acrescentar também, isso não só me ajuda, porque eu aprendo muito com você, mas você também vai poder estar ajudando outras pessoas que lerem o comentário, tá bom? Então curta esse vídeo, inscreva-se nesse canal e um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!